Valdemar mantém, mesmo com a distância e o sucesso, sua personalidade acolhedora e seu bom humor. Neste episódio, falaremos sobre o legado de Valdemar Henrique, sua volta para Belém e a herança deixada através de seu acervo e das pessoas com que conviveu. Eu sou Sônia Nascimento e bem-vindos ao último episódio de As Cartas de Valdemar. Após a separação de Mara e Valdemar, o maestro começou a trabalhar com outros cantores e cantoras em excursões pelo mundo. No entanto, Valdemar começou a ficar muito cansado com essa rotina de preparar artistas e de viagens. Por volta de 54, 55, ainda morando no Rio de Janeiro, Valdemar resolveu partir para novos projetos. Valdemar era amigo particular do jornalista Roberto Marinho, dono, na época, do jornal O Globo. Roberto Marinho decidiu montar uma rádio, que se tornou a Rádio Globo, e convidou Valdemar para ser seu diretor artístico. Valdemar assinou um contrato de 1 ano. No entanto, Valdemar preparava toda a programação da rádio, incluindo um programa onde Mara cantava acompanhada do maestro Gaó. Mas o acúmulo de trabalho foi deixando o Valdemar extremamente estressado. Ainda mais porque ele percebeu que haviam convidados que montavam e apresentavam programas que ganhavam muito mais que ele. E eram programas de curto período. Ele questionou Roberto Marinho sobre isso e Roberto Marinho simplesmente respondeu que Valdemar era contratado da rádio. Então Valdemar, já muito chateado e cansado desta rotina, pediu demissão da Rádio Globo com 6 meses, porque ele também não tinha mais tempo para compor, para sair para tocar. Por isso, entre 1956 a 1961, Valdemar Henrique foi trabalhar na Rádio Roquete Pinto como diretor de programação. A Rádio Roquete Pinto era a rádio oficial do estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro. E para não acontecer o mesmo erro que havia acontecido com a Rádio Globo, Valdemar negociou com os administradores da Rádio Roquete Pinto para que pudesse se ausentar quando precisasse viajar ou realizar algum concerto. Lá, ele criou e apresentou programas importantes na carreira de artistas da música popular, erudita e folclórica. Criou o programa Assim Se Começa, voltado para artistas que estavam iniciando na carreira da música popular brasileira. Mesmo que fossem artistas novatos ou veteranos, Valdemar fazia questão que eles estivessem bem preparados. Então eles ensaiavam e eram dirigidos pelo próprio Valdemar muitas vezes. Mas Valdemar propôs à direção da Rádio Roquete Pinto que contratasse uma banda exclusiva para este programa. Então, foram contratados músicos da banda do Copacabana Palace para que ensaiassem e acompanhassem os artistas durante o programa. Nesse programa surgiram nomes como Sérgio Ricardo, Luizinho Essa, Geraldo Vandré, Paulo Boscoli e Johnny Alf. Nomes que tiveram grandes destaques mais adiante durante o período da Bossa Nova. A obra do maestro Valdemar Henrique eu conheci e ainda era muito jovem. Eu fazia parte do coro orfeônico do colégio público que eu estudava, e naquela época as escolas públicas tinham em currículo escolar da escola a obrigação de ter um movimento com relação a corais, a tudo aquilo que Vila Lobos tinha implantado lá atrás. E a obra do maestro Valdemar Henrique chegou nas mãos do nosso mentor de uma maneira intensa,
do nosso repertório, nós cantávamos umas 6 ou 7 músicas dele. E quando eu conheci ele aqui em Belém, no primeiro encontro eu não contei isso para ele não. Eu já o via na rua, cumprimentava, mas nunca tinha nenhuma proximidade. Até que nós fomos fazer o disco com a Amazônia do Nilson, na Altos Brasis, que era a nossa gravadora e editora, que a gente fundou aqui junto com ele, com a Roseli. E eu liguei, combinei um horário e fui lá pedir a ele que escrevesse uma apresentação daquele trabalho, pela importância, relevância dele, aquela coisa toda. E ele prontificou, eu fui lá rapidamente e ele acabou me segurando, nós ficamos conversando. E assim, uma conversa extremamente agradável e foi muito interessante. Acabou que eu fiquei lá muito tempo conversando a primeira vez. E aí deixei para ele ouvir o que nós tínhamos feito, né? Já estava gravado. Marquei uma data que ele pediu, venha tal dia, tal, porque eu apronto. E na segunda vez que eu fui lá buscar o que ele tinha escrito. E aí nós conversamos mais tempo ainda. Eu contei para ele que a gente cantava a música dele lá em Ipameri, Goiás, onde eu nasci, uma cidade pequenininha. E que do nosso repertório, as músicas que a gente mais cantava eram as músicas dele. E foi muito interessante, foi um papo muito agradável, ele contou muita coisa dele, falou muito do Vila Lobos, responsável em grande parte pela construção desse movimento de música nas escolas, né? E a partir daí, a convivência minha com ele foi desses almoços, porque durante muito tempo ele mandava o bilhetinho, eu ia, apanhava ele na casa dele, nós íamos lá no Hilton, almoçávamos, batíamos um papo. Ele me contava histórias da época da Rádio Nacional, me falava de compositores, de cantores que eu admiro muito. E ele me dizia uma coisa, ele falou, de todos esses moços que eu convivi naquela época, o mais talentoso de todos era o Geraldo Vandré. E eu gosto muito das músicas do Vandré, né? E aí eu fui, puxa vida, que legal, né? E ele falou, ele era de uma dinâmica, uma versatilidade, uma potência de fazer as coisas, medonha e tal. Um cara era o mais promissor, o mais importante para mim naquela época. Eu achava que era ele, em talento, em construção de coisas e tal. Aí tem uma história interessante que envolve o maestro, que eu também vou contar. Quer dizer, o maestro se foi, né? Passou-se um tempo, e eu recebi um pedido de um amigo meu do Amapá, ele sabia, meus filhos moravam em São Paulo, então ele sabia que eu ia muito lá. Aí ele pediu que um dia que eu fosse lá, para eu avisar ele que ele tinha uma amiga em Campinas, São Paulo, que era produtora e queria trocar uma ideia comigo, né? Eu deveria trocar uma ideia com ela porque ela estava fazendo umas coisas e precisava de conversar com outras pessoas que tivessem alguma experiência em algumas coisas que eu tinha. Pois bem, eu cheguei em São Paulo, liguei para ela em Campinas, marcamos 2 dias depois. Ela falou, que bom, porque eu tenho que ir mesmo, eu tenho que encontrar um amigo meu também e tal. Aí marcamos numa padaria, quer dizer, típico de São Paulo, né? Eu fui para lá, conversamos, eu fui dar uma ideia para ela de uma coisa que nós estávamos montando lá no Amapá e trocamos essa ideia e tal. E ela falou, você não repara eu ter pedido para a gente vir aqui nessa padaria, mas é que meu amigo mora aqui do lado e nós vamos almoçar juntos. Ah, tudo bem, não tem problema, né? Já não tem que desculpar nada. Quer dizer, ficamos conversando, de repente chegou o amigo dela. Quem era? Geraldo Vandré. Aí ela me apresentou e ele muito ressabiado, assim, muito cauteloso com tudo, sentou, tomou um café com a gente, ficou ouvindo o fim da conversa que nós estávamos tendo, no finalzinho. E aí ela disse, olha, o Kinan mora lá em Belém, lá na Amazônia e tal. E ele reticente, assim, todo cuidadoso, sabe? Aí ele me perguntou, mas você mora onde?
em Belém? Eu falei, é. Aí ele não falou mais nada. Aí eu virei para ele e falei, Vandré, eu quero te contar uma coisa. Eu fui amigo do maestro Valdemar Henrique, e um dia conversando com ele, ele me disse que ele tinha um apreço especial por você, que da época das pessoas dessa época lá da Rádio Nacional, aquele negócio todo lá, você era a pessoa mais talentosa que ele tinha conhecido no meio, no tempo que ele conviveu no Rio, lá naquela época. E aí, quando eu falei isso para ele, que eu falei o nome do maestro para ele, aí ele se abriu como se fosse um amigo que estava sentado ali há muito tempo, começou a conversar comigo, perguntar coisas, não sei o que e tal. E eu fiquei muito feliz de ter contado isso para ele, tanto que na hora que eles já iam ir para almoçar, nós ficamos até quase 3 horas da tarde lá. Ele queria que eu fosse junto, e também eu tinha um compromisso com o Celso Viáfora, então eu fui, agradeci, e pô, foi um negócio assim fantástico. E o maestro desencadeou essa abertura de um cara que vivia assim, meio taciturno no Vandré, na verdade, naquela época, né, naquela oportunidade. Então foi muito interessante isso. E o maestro, a gente conversava muito, nós falávamos muito de Vila Lobos, que ele também prezava muito, né? E até eu perguntei para ele se ele sabia que era o Vila Lobos que distribuía as partituras para os coros orfeônicos do Brasil todo. Ele não soube me responder, mas me falou assim, olha, quase certo que sim, porque ele era danado. Aí a gente linkou tudo isso aí nas nossas conversas. E era muito agradável conversar com ele, ele valorizava muito as pessoas, os artistas daqui, ele tinha um apreço muito grande por qualquer pessoa. Olha, para a gente ir da casa dele, que era lá da Caixa Econômica, que é na mesma quadra, na mesma calçada, até o Hilton, é só atravessar uma rua, né? Um cruzamento ali, a gente gastava meia hora, porque todo mundo parava para conversar com ele, conversava com todo mundo, e aquele jeito amoroso dele, sincero, né? Muito, muito lindo. É uma das grandes personalidades que eu já conheci na minha vida. Como já percebemos, Valdemar sempre esteve rodeado de muitos amigos, e amigos que fizeram parte da história da música popular brasileira, como Henrique Pongette, Roberto Marinho, Radamés Gnatali, Vila Lobos, Geraldo Vandré, Johnny Alf, Ed Lincoln, que inclusive Ed Lincoln morou um tempo no apartamento de Valdemar, porque ele morava em pensões e ele precisava de um piano para compor. Então, como Valdemar passava o dia inteiro na rua, convidou Ed Lincoln para passar um tempo na casa dele, já que o piano estava lá à disposição do músico. Ele sempre esteve aberto a ajudar novos músicos que pedissem o seu apoio, como Maria da Aparecida, Carmen Miranda, José Fernandes e Dorival Caymmi. Inclusive, voltando um pouco no tempo para o Rio de Janeiro de 1937, tem uma história interessante entre o encontro de Valdemar Henrique e Dorival Caymmi. Certo dia surge diante de Valdemar um compositor muito tímido, que era o Dorival Caymmi. Dorival Caymmi foi até Valdemar pedir para que Mara e Carmen Miranda cantassem suas composições. Valdemar pediu para que ele tocasse, ele tocou, e Valdemar, muito emocionado com o calor das suas composições e da sua voz, lhe perguntou por que ele não interpretava as suas canções. E Dorival, muito tímido, explicou que era por causa da timidez mesmo. Então Valdemar o incentivou e começou a apresentá-lo a muitas pessoas, a abrir muitas portas. E Dorival Caymmi tornou-se um ícone da música popular brasileira.
Carmen Miranda chegou a gravar algumas canções suas que fizeram muito sucesso e que até hoje são ouvidas pelas rádios brasileiras. O apartamento de Valdemar sempre estava de portas abertas para receber os amigos e jovens músicos, tanto no Rio de Janeiro como em Belém. Nesta carta de 30 de setembro de 1980, a Ronaldo Miranda, um dos biógrafos do maestro, Valdemar lembra sobre a ajuda dada aos jovens músicos quando ele morava no Rio de Janeiro. Fala também da placa do Teatro Valdemar Henrique que estava sendo colocada e de um presentinho especial que Ronaldo o havia dado. Sou um incorrigível apaixonado jardineiro, não de flores, mas de jovens brotando para as artes. Aí nesse bairro Peixoto, e antes Ipanema, Pompeu Loureiro, abriguei carinhosamente gente jovem cujo talento, vocação, aspiração pelas artes me comovia e preocuparia. Meus inícios foram difíceis. Eu sabia disso, logo, facilitar algo ao pôr meu piano à disposição, levaram-me a hospedar Arminda, Oriano, Ed Lincoln, Sérgio Ricardo, a receber com chás Vandré, você, Carlos José, Vicente Salles, Iberê, Paulo Bargos e animar Luizinho Essa, Johnny Alf. E quanta gente mais! Porta aberta, coração aberto. Cirica, irmã de Vilma Graça, dizia: Valdemar é nosso oráculo. Agora, este bevilacqua me chama de guru. Viver às pressas, futuro é uma hora depois. O passado já era. Como eu aprendo com eles? Agora, oficializaram por conta própria o Teatro Experimental Valdemar Henrique. A Secretaria de Cultura não pode mais escamotear. Nos anúncios, vê aí, meu nome lá está. Donato diz logo, é isso aí. Quando você teria no Rio seu nome na fachada de um teatro? Fizeram agora a placa. Quando iria para a academia, para o Conselho de Cultura? No Pará? Você tem tudo isso e eu me pergunto, e daí? Durmo calmo toda a noite e nem penso nesses babados. Obrigado, meus conterrâneos. Não mereço tanto. Nem sei me sentir importante. Só quero me sentir feliz. Feliz com tão pouca vista, com tanta idade, com tanta saudade, com a vida acabando no fundo da garrafa. E nem cheguei até hoje a provar o tal cigarrinho que você me arranjou. Tá guardado. Eu é que dou despachos em processos que o secretário engole e possibilita as realizações artísticas dos principiantes, que até nem podem pagar as taxas. Peço e consigo a liberação. Mas é tempo de cuidar da minha radiosa. A lembrança mais remota que eu tenho assim, de ter estado em contato com a obra do Valdemar foi de ter ouvido o Tambatajá num recital do coral da universidade, no Teatro da Paz. Acho que na segunda metade dos anos 60, 65, 66, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos. Eu já tinha ouvido falar do Valdemar nas minhas aulas de canto orfeônico no Souza Franco, com a professora Bela Alves. Mas aquela audição de Tambatajá ali no palco do Teatro da Paz, para mim, realmente foi inesquecível. Acho que ali eu tive a dimensão emocional da obra do maestro. Eu andava muito ali pela Praça da República, porque eu frequentava o Teatro da Sé, então muitas vezes eu vi o maestro, mas ele não tinha a menor ideia de quem eu era, porque minha carreira nem tinha começado. Foi só em 75, quando eu já estava no Rio de Janeiro, através de Hermínio Belo de Carvalho, que eu tive assim uma noção do quanto o trabalho do maestro tinha repercutido na capital federal da época, né? O Hermínio foi assim de repente na estante e falou: você já ouviu falar de Valdemar, né? E puxou um disco do Jorge Fernandes e foi maravilhoso. Era um disco onde o próprio maestro estava tocando piano e
tinha Coco Peneruê, Minha Terra. Foi um disco maravilhoso e que me deixou assim estupefato, porque eu realmente confesso que eu nem sabia que tinha coisas de gravação mesmo, né, feitas. Encontros a gente teve assim vários, o que saltava sempre aos olhos era a delicadeza do maestro, né? Quando cheguei no Rio, nós nos encontramos numa ocasião. Ele estava hospedado no centro, se eu não me engano, em um hotel bem tradicional, que é o Hotel Itajubá. Continua lá na Cinelândia. E até lendo a biografia do maestro, a gente fica sabendo que quando ele veio para o Rio, justamente foi na Cinelândia que ele encontrou o lugar que lhe serviu de abrigo. Mas eu tenho a impressão que nesse dia nós fomos tomar café no Hotel Glória. Ele tinha convidado também um ator, que era meu amigo, o Sérgio Rocha. Claro que ele queria saber de nós, como estávamos, porque o Sérgio estava tentando uma carreira de ator, eu estava fechando um pouco de música. Mas nós dois é que estávamos mais interessados em ouvi-lo. E assim foi. Assim foi, porque ele falou sobre muitas coisas, falou sobre artistas paraenses, falou de Carmen Miranda, do encontro dele com Carmen Miranda, né? Do ator poderoso também, que tinha sido o Luiz Tito, que era uma pessoa que tinha sido inclusive meu professor de interpretação na escola de teatro em Belém, quando eu fazia curso de Direito. Enfim, ele abriu um leque, né, assim, falando das pessoas, falou do Aurimar Rocha. Eu confesso que, como a minha memória não é das melhores, eu até liguei para o Sérgio quando a Sônia me passou essa tarefa de dizer alguma coisa sobre o meu convívio com o Valdemar. Desse papo dele vieram duas lembranças muito interessantes. Que o maestro foi bem visionário naquele dia, porque ele comentou realmente conosco, que ele tinha uma impressão muito forte de que a música paraense iria a qualquer momento dar uma deslanchada para o Brasil. E isso de fato, né, a gente vê agora essa nossa maneira de ser paraense, a coisa da cultura amazônica tem acontecido em muitas frentes, né, em relação ao Brasil, e a música é uma dessas frentes. Depois de muito tempo longe de sua terra natal, em 1966, Valdemar Henrique recebe o convite do governador Alacide Nunes para assumir o Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, a SEDEC. Valdemar veio para Belém apenas com uma mala. Ele iria passar pouco tempo, alguns meses, tanto que ficou hospedado em um hotel. No entanto, toda vez que chegava o período dele voltar para o Rio, as autoridades sempre diziam que ainda não era o momento dele viajar, ainda não era o momento dele voltar para o Rio. Até que chegou o momento que ele disse: e aí, o que é que a gente vai fazer? Porque se é para eu ficar aqui, eu preciso voltar ao Rio de Janeiro para desmontar o meu apartamento e trazer as minhas coisas para Belém. E foi aí que o secretário de Educação lhe fez a seguinte proposta: você assume a direção do Teatro da Paz e vai morar lá também, você pode morar no Teatro da Paz. Então, Valdemar voltou ao Rio de Janeiro, preparou a sua mudança e voltou definitivamente para Belém, indo morar no Teatro da Paz, onde morou por 15 anos. E é aqui que conseguimos distinguir o maestro Valdemar Henrique do próprio Valdemar, que usa sua experiência na gestão de espaços culturais para ajudar amigos e músicos conterrâneos e deixa sua marca na história da música paraense produzida na Amazônia.